Olá, gente, tudo bem? Vamos à nossa aula, iniciando agora o segundo bimestre. Nós vamos ver primeiro o princípio de Pascal, depois as aplicações desse princípio e, por fim, a experiência de Torricelli. Bom, o princípio de Pascal, ele é enunciado dessa maneira, tá? Eu vou usar aqui um exemplo para vocês compreenderem melhor. Então, ele diz o seguinte: a variação de pressão provocada num ponto de um fluido em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente que o contém. Então, a gente pode perceber que, se a gente causar uma variação de pressão nesse fluido, essa variação vai ser distribuída integralmente, tanto para o fluido como para esse recipiente. E a gente pode entender isso através desse recipiente, tá? É um recipiente de formato esférico, e aqui, nesses buraquinhos, estão concentradas algumas cerinhas, tá? Vocês vão entender logo por que tem isso. E aqui em cima a gente tem um êmbolo móvel. Então, para entender esse princípio, nós fazemos o seguinte: quando a gente empurra esse êmbolo móvel, a gente está exercendo uma pressão nesse fluido. E o que acontece? Essas cerinhas, né, elas estavam colocadas em certos orifícios aqui, tá? Então, era como se aqui estivesse aberto. E aí essas cerinhas, elas saltam ao mesmo tempo. O que significa isso? A gente aplicou uma variação de pressão e essa variação de pressão foi distribuída integralmente para todos os pontos do fluido e também para as paredes do recipiente. Agora aqui a gente tem uma aplicação desse princípio de Pascal e a aplicação mais prática é a prensa hidráulica, onde a gente pode ver aqui um esquema de uma prensa hidráulica. E para vocês entenderem como que funciona, aqui eu tenho dois recipientes em formato cilíndrico. Eles são ligados aqui ao meio, então esse fluido está em contato com esses dois recipientes, tá? E vocês podem perceber que aqui a gente tem um cilindro que tem uma seção de área menor, né, dada aqui por A1, e uma área aqui maior. E aí, como a gente entende o princípio de Pascal sendo aplicado nessa prensa hidráulica? Se a gente aplica uma força F1 nessa área menor, essa variação de pressão, obviamente, vai ser distribuída para todos os pontos do fluido e, consequentemente, para essa área maior. Então, essa força, né, aplicada nessa área que gera uma pressão, vai ser distribuída e aí isso resulta em uma força F2 aplicada nessa outra área, tá? Então, como a gente tem pelo princípio de Pascal, que a gente tem uma variação de pressão que é distribuída de forma igual, a gente pode dizer então que ela é a mesma nesses dois êmbolos, e aí a gente pode escrever a pressão, né, que é dada por força dividido pela área, da seguinte forma: do lado 1 a gente tem a pressão F1, né, dividida por A1, que é exatamente igual ao outro lado, dada por F2 dividida por A2. Aqui a gente pode ver uma aplicação prática, né, através do princípio de Pascal, que são como exemplos os elevadores hidráulicos ou freios hidráulicos também. E aqui, explicando rapidamente o princípio, nós temos aqui como fluido o óleo, tá? Aqui a gente tem os dois recipientes, então vamos imaginar que aqui é o lado 1, aqui o lado 2. E é aplicada uma força aqui, ou uma pressão, né, que é distribuída ao longo desse fluido, que vai elevar esse pistão. Essa força ela é exercida através desse compressor de ar, então o ar vem e empurra o óleo aplicando uma pequena força e aqui uma força maior é executada, podendo até levantar um carro. Então olha que interessante, a prensa hidráulica é usada em situações em que há necessidade de, com a aplicação de uma força de pequena intensidade, obterem-se forças de grande intensidade, como nesse caso dos elevadores hidráulicos de garagem e postos. E aqui nós temos um exercício que eu preparei para vocês, então tentem fazer sozinhos, tá? Depois vocês já vão ver a resolução. E esse exercício diz o seguinte: um carro de massa 1000 kg é colocado em uma superfície cuja área do êmbolo é de 2.000 centímetros quadrados. Então a gente tem todo esse lado aqui, né, representado pelo lado 2, com essas informações: massa do carro e a área desse êmbolo maior. Se a área do êmbolo menor for de 25 centímetros quadrados, qual deverá ser a força nele aplicada para equilibrar o carro? Então, aqui a gente tem informações do outro lado. E aí foi dado aí o valor da gravidade, né, aproximado para 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vou já iniciar a resolução. Bem,
Aqui eu já deixei para vocês, né, o resumo do princípio de Pascal, em que diz que tudo que for aplicado do lado 1 é igual ao do lado 2, né, resumidamente. Então, a gente tem o seguinte, tá? Aqui prestem atenção que não foi dada a força F2, mas foi dada a massa do carro. Então, para a gente poder calcular, o que a gente tem que levantar aqui, né, é justamente essa força-peso. Então, a gente vai calcular essa força F2. Coloquei aqui os números dos lados para vocês não se confundirem. Então, tudo que for do lado 1 está aqui, do lado 2 aqui. E aí, calculando a força F2, que é a força-peso, nós temos, então, o valor de 1.000 vezes 10.000 newtons, tá? Sendo aplicado deste lado. E aqui a gente tem também a área 2.000 centímetros quadrados. Aqui prestem atenção que, apesar de não estar no sistema internacional, quando a gente tem aqui uma expressão que a gente tem aqui uma proporção, ou seja, tudo do lado A1 vai ter que ser igual ao do lado A2, né? E aí isso em termos de unidades, a gente pode trabalhar com essa unidade, mesmo não sendo do sistema internacional, porque as unidades vão se cancelar, tá? Então, aqui tem que ter exatamente só esse cuidado de ter o mesmo valor para os dois lados, o mesmo valor em termos de unidades, tá? Então, aqui como a área 1, né, tá em centímetros quadrados, não tem problema, porque depois essa unidade iria se cancelar. Então, do lado A1, né, do lado 1, nós temos essa áreazinha 1, e a gente quer descobrir que força F1 tem que ser aplicada aqui, né, para poder equilibrar esse carro. Então, aplicando o princípio de Pascal, é só substituir. Então, do lado 1, a gente tem F1, que é o que a gente vai descobrir, a área 1, 25, e do outro lado, F2, 10.000, dividido por 2.000, e aí é só a gente multiplicar em cruz e resolver isso aqui, e a gente vai encontrar ao lado aqui o valor da força F1 do outro lado, que é de 125 newtons. Tá vendo que é um valor de força muito pequenininha comparada à força do outro lado. Então, realmente segue o que a gente viu no princípio, né? Uma força pequena, ela pode ser aplicada para levantar aí um objeto que tem um valor de força-peso considerável, tá? Então, justificando aí a aplicação desse princípio. Agora nós vamos ver a experiência de Torricelli, tá? Novamente seguindo aí os nossos estudos de pressão. E com essa experiência de Torricelli, ele conseguiu verificar a existência da pressão exercida pelo ar, né, ou pela atmosférica, que a gente dá o nome de pressão atmosférica. Nessa experiência, ele teve que executar a nível do mar e com o valor da gravidade de 9,8 para depois vocês poderem ver os resultados e o valor correto da pressão que ele calculou, tá? E o método utilizado foi o seguinte, tá? Para essa experiência, ele precisou ter essa coluna de mercúrio, tá? Um recipiente aqui contendo, então, cerca aí de uma coluna de 1 metro, preenchida com mercúrio. Então, tá vendo que aqui ele tá tampando, mas aqui essa extremidade ela é aberta e a de baixo é fechada. E a segunda etapa dessa experiência consiste em inverter essa coluna de mercúrio em um recipiente que também tem mercúrio, tá? E depois que ele inverteu essa cuba, veja que ela tinha 1 metro e aconteceu o seguinte: ele inverteu aqui essa coluna de mercúrio nessa cuba e ele percebeu que esse mercúrio parou em uma determinada altura e ele mediu esse valor e deu 76 centímetros, tá? Aqui nessa partezinha que está fechada, nós não temos nada, nós temos vácuo, tá? Então aqui a gente costuma dar o nome de vácuo de Torricelli ou câmara barométrica, tá? E aí como que a gente pode entender então essa experiência? Aqui nós temos então uma parte da pressão que é exercida pela coluna de mercúrio, né? A gente poderia pensar o seguinte: se essa coluna ela desce inteira, por que isso aqui não transbordou e ela não vazou inteirinha, né? E o que aconteceu foi o inverso, aconteceu que ela parou em uma determinada altura. Então, o que impediu essa coluna de descer inteira? Foi justamente a pressão atmosférica, tá? Que está sendo aqui, ó, aplicada nesse outro lado. Então, eu deixei esses dois pontos para vocês entenderem depois, aplicando o teorema de Stevin, entender como que ele fez o cálculo dessa pressão. Então, basicamente, o ponto A está em contato bem aqui na superfície, tá? Onde a gente tem aqui o ponto em que a pressão atmosférica está exercendo aí nesse recipiente com mercúrio. E aqui o ponto B é um ponto que está em contato justamente com o mercúrio, né? Tá dentro aqui dessa coluna.
E a conclusão é a seguinte: a pressão exercida pelo ar atmosférico na superfície do Mercúrio, que é nesse ponto A, é justamente equilibrada pela pressão que a coluna de Mercúrio exerce em B, essa coluna aqui, certo? Você chegou num equilíbrio, por quê? Porque essa altura ela parou em um determinado valor, tá? E agora a gente vai entender os cálculos para se chegar no valor da pressão atmosférica. Bom, então através dessa experiência nós vamos aplicar o teorema de Stevin e calcular rapidamente esse valor da pressão atmosférica usando aqui os dados e o valor da gravidade dado anteriormente. Bom, nós temos o seguinte, né? Nós já vimos que uma das consequências do teorema de Stevin é que se a gente tem dois pontos que estão a uma determinada altura e essa altura for igual, a pressão no ponto B é exatamente igual à pressão no ponto A. Então, nós podemos escrever que PA é igual a PB. E aqui, PA é a pressão atmosférica, então eu substituí por PATM. E no ponto B, nós temos o seguinte, nós poderíamos pensar em aplicar o teorema de Stevin para esse ponto B, e aí a gente teria a pressão num ponto mais acima e a parte da pressão em relação ao fluido. Mas a parte do ponto que a gente conhece mais acima é um valor aqui acima que a gente já sabe que é zero, tá? Porque como tem vácuo aqui não tem pressão. Então, esse valor aqui é zero e resta então só a parte da coluna de fluido, que a gente já viu, que é ρGH. E assim a gente consegue substituir, tá? Os valores de ρ, obviamente pegando aqui o ρ do mercúrio, tá? Que é esse valor dado que vocês não decoram, isso aqui geralmente é dado. Tem esse valor aqui bem alto, né? 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. O valor da gravidade de 9,8 e o valor da altura, que é justamente essa altura aqui dessa coluna. Só que como aqui sim a gente tem que trabalhar tudo no sistema internacional, a gente converte esse valor de altura que vai dar 0,76 metros. E então, substituindo aqui, é só substituir o ρGH, ó. Substituo ρ, gravidade e a altura, fazendo essa multiplicação, nós chegamos nesse valor aproximado de 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Se vocês se lembrarem daquela tabelinha de conversão que eu passei na outra aula, esse justamente era o valor, né, que era próximo de 100.000 Pascal, que é justamente o valor que tinha tabelado para pressão atmosférica. Então, a gente pode afirmar que esse valor equivale a 1 atm, que é o valor da pressão atmosférica, e isso também é igual a um valor de pressão equivalente aqui em milímetros de mercúrio de 760 milímetros de mercúrio. Esse valor 760 milímetros é justamente a conversão, né, de centímetros para milímetros, e aí a gente tem todos esses valores de pressão referentes à pressão atmosférica. E assim nós finalizamos nossa aula com os dois cientistas responsáveis por ela. Desse lado nós temos Pascal, que foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. E desse outro lado nós temos Torricelli, que foi um físico e matemático italiano. Era isso por hoje, uma aula bem curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais!